Eu vou pegar a parte em que a pessoa entrevistada fala do porto seguro. Realmente você pode ter vários grupos, mas a família é o nosso porto seguro. É onde você está passando por uma dificuldade que você vai ter o apoio da família, dos membros. É onde está o travesseiro com o patinho. Não tem jeito. Né? É onde você vai ser acolhido, onde as pessoas compreendem, aceitam você como você é, os seus defeitos. Então realmente a família é o nosso núcleo de porto seguro, de manifestação emocional, de segurança, não só das necessidades básicas, mas de segurança também. Então é fundamental realmente a família, embora ela mudou muito, mas ela ainda mantém-se, né, como uma estrutura fundamental para a integridade do ser humano. Outra frase de Khalil Gibran Khalil: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos de vossas ânsias e desejos. Selma, sua opinião sobre essas datas delicadas de final de realmente ano e Natal? O Natal e final de ano para as famílias, né, de pais separados, é uma data muito complicada, porque um quer passar o Natal, outro quer passar o Ano Novo, mas eu peço que pense muito na criança, porque ela está no meio desta situação. O que se separou foi o casal, mas a família não se separou. Então a criança, ela fica muito dividida quando existe essa discussão com relação às festas de finais de ano, vai passar com quem? Essas discussões não é nada saudável para a criança. Eu acho que se você manter um acordo, uma negociação saudável, até respeitando o que a criança também quer. Porque como a família hoje mudou, né, Darcio, nós temos que pensar também nessas possibilidades para manter ainda uma família, o núcleo de família ainda saudável, pelo menos. Claro. Né? Roseli de Santo André, Vila Scarpelli. Ô Roseli, obrigado. Qual a visão que os filhos de pais separados têm sobre família? A Roseli pegou legal aqui. Vamos começar com você, Selma. Bom, é difícil você entender a cabeça de uma criança, o que ela está pensando. Eu acho que a melhor solução é perguntar para a criança qual é a visão. Ou mesmo na brincadeira lúdica, ela mostra como é que ela está vendo. As crianças são outras também, elas estão com a cabeça mais... Na nossa época, dar um rolo entre pai e mãe, vou te falar, era complicado para a gente segurar a onda. Hoje é comum você ter as crianças vendo, meus pais são separados, ou casaram de novo e construíram uma nova família, né? Então, aquilo que eu falei, é importante respeitar a criança, o que ela quer, e deixar muito claro que a relação pai e mãe foi separada, mas a família se mantém. Porque hoje você vê assim, a família aumentando, porque os pais fizeram novas famílias. Então vem os irmãos por parte de pai e por parte de mãe. Então acho que é muito delicada essa situação para a criança. A felicidade de eu tenho 5, você tem 8, os nossos filhos, mais os meus filhos, mais os teus, mais os nossos. Só é filme de Steve Martin. Isso aí é só engraçadinho no cinema. Que é impossível você dar certinho os presentinhos, com o mesmo valor, não é? Ou você pega um no colo, não pega o outro. É complicado. Só se casar com a Madre Teresa de Calcutá para ela entender. Senão, acho que na face da terra, mas nem Cristo conseguiu agradar todo mundo. Né? É difícil isso daí. Não, a Agora você imagina a criança entendendo isso. Se é difícil para o adulto, você imagina a criança, como que ela vai entender isso também? Ou as diferenças, você gosta mais dele do que de mim? Qual é a importância da família na estruturação psíquica da criança? Total, não. E o melhor do carnaval ainda por cima. Rapidinho, uma pincelada de cada um, Marcelo. Família é a essência de tudo. A Selma já disse que é ali que a gente aprende os nossos princípios básicos. Então, uma família sem estrutura. Darcy, eu posso voltar um pouquinho àquela questão, até para falar de família, dos pais separados. Eu acho que o pai e a mãe têm que ter a consciência que eles se separaram, mas a criança não. Então eu acho que é o pai e a mãe que sofrem mais com a separação. Então é a mãe que não conversa com o ex-marido, é o ex-marido que não conversa com a ex-mulher, né? Então assim,
Como? Tem uma criança no meio dessa estrutura que precisa de uma formação psíquica. E muito menos usar a criança como pombo correio, isso. né? Oh, vai lá, fala pro teu pai que ele está atrasado, não sei quanta pensão. O que a criança tem com isso? Ou não fale mais com seu pai. É verdade. A gente vê inúmeras vezes as mulheres separadas, não fale mais com seu pai. Ou não goste da namorada do seu pai. Isso. Imagina. Não goste, a criança fica no meio. Tem uma frase que diz o seguinte, criança é que nem cimento fresco. Tudo deixa marcas profundas. É verdade. Não é? Então o melhor exemplo que se pode dar, mesmo que tenha que forçar a barra, não é? Se você vai amar, gostar, ser amigo até pode ser um caso de ser amigo do namorado da esposa. Pode. Por que não, né? Pode, por que não, né? Quanto mais maturidade a gente tem. Mas se for o caso, não precisa. Só não pode se lixar, o dito cujo. Não é? Às vezes, sem conhecer, o cara morre de raiva do outro. Uai, não quis, agora ninguém pode pegar, então? Aí também é demais, né? É verdade. Mas tem uma criança dentro dessa relação que precisa ser preservada. Lógico, né? Claro. E isso a gente não pode esquecer. E às vezes o adulto acaba esquecendo muito disso. Claro. Eu acho tão bonitinho quando a criança fala, tenho 2 pais e 2 mães, eu durmo aqui, eu durmo lá. Se vê que tem harmonia, mesmo assim tem uma harmonia bonita. Tem mais opção de passeio, eles falam. É verdade. É verdade. Tem criança que fala assim, eu tenho 4 avós. Eu acho um barato. É verdade. No dia de aniversário eu ganho mais presente. É verdade. Fala feliz isso daí. Uma vez uma criança, ela adoeceu e no hospital foram todas as vós. Olha que bonitinho. O pai, a mãe, a madrasta, o padrasto. Ela ficou super feliz com a quantidade de gente que estava visitando. Nossa, você contar, a gente já viu que foi bonitinho. Não é? Eu o quarto cheio. Na infância é muito fácil. Agora, quando chega na adolescência, a coisa muda um pouquinho, né? Muda. Mas muda de qualquer jeito. Porque adolescente, não adianta você querer levar o adolescente pro sítio, levar o adolescente para cá. Ele quer ir com os amigos. Fala, filho, trabalhei tanto para comprar isso, agora você não usufrui. Tem que largar, não tem essa não. Verdade. Não é? Aliás, amar é deixar a pessoa à vontade, inclusive a esposa. Também. Para de pegar no pé, que é muito feio, isso é coisa muito retrô, demodê. Demodê, mas é demodê mesmo. Vamos para a última pergunta rapidinho, hein? Numa entrevista de trabalho, até que ponto eu devo falar da minha vida pessoal? Você tem que ouvir primeiro e não... As pessoas se preocupam muito em responder, mas esquecem de ouvir a pergunta. Em que contexto essa pessoa está perguntando coisas pessoais, né? Porque de repente ela fala um pouquinho da sua vida, você vai falar suas passagens importantes, mas ela não está querendo aprofundar, né? Não é uma terapia. Então, acho importante ouvir o que a pessoa está perguntando e não se preocupar já de imediatamente a responder. Bom, gente, agradecemos. Acabou o tempo, não dá mais tempo, dá? Não, gente, não adianta reclamar, não tem como. Ô, louco, meu. Agradecemos a Selma Amaro, psicóloga e coach executiva. O site é www.selmaamaro.com.br. Selma, um abraço. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Para encerrar o programa desta noite, um pensamento de Benjamin Franklin, jornalista, editor, autor norte-americano. Sabe que certa vez Mr. Franklin não deixou por menos, viu? E disse para quem quisesse ouvir: paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Boa noite a todos, a gente se vê amanhã em mais uma edição do Som Mais. Os nossos respeitos, um bom descanso e até lá.